Mesmo eu sendo da área, mesmo eu vendo isso acontecer claramente, eu caio nessa mesma armadilha corriqueiramente e vou dizer que é algo muito forte. Não sucumbir a tudo que a gente tem vivido hoje, né? A régua dos grandes agora virou a nossa obrigação, a obrigação dos pequenos. Uma coisa que eu já observava logo depois que eu me formei em comunicação era que, e muitos de vocês que são meus clientes já devem ter me ouvido falar isso, a gente estuda para ser comunicador da Coca-Cola, da Globo, da Fiat. A gente não estuda para ser comunicador da empresa pequena, que tem 100 funcionários, que tem 300 funcionários. A gente não estuda para atender o profissional independente, né? E aí a gente fica aplicando na comunicação as ferramentas dos grandes. Para minha surpresa, com o advento de redes sociais e do digital tão forte, isso começou a ser algo massificado, né? E aí os grandes gurus que nós temos aí traz uma realidade que a gente, como profissional independente, não consegue aplicar para a gente mesmo. A gente vê quantos de vocês já compraram um curso desses grandes gurus e, quando foi aplicar, viu que não era factível. Não é factível, gente. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. Quem é terapeuta, quem é fisioterapeuta, quem é educador físico, né? Todos vocês estão aqui, vocês têm que atender o cliente de vocês. Eu tenho que atender o meu cliente. Eu não tenho tempo para ficar produzindo conteúdo ou vendo a trend que está acontecendo. Recentemente, eu fiz um experimento. Eu fiz questão de comprar um curso de um desses marqueteiros. A pessoa nem era tão famosa, o curso era baratinho, mas ela prometia viralização. Olha, gente, eu vi muitas técnicas e eu vi coisas que, assim, entre aspas, né, burlam os algoritmos, são coisas efetivas, mas são coisas que você tem que ficar ali pendurado no Instagram o tempo todo. Para você ter uma ideia, uma das regras ali que a moça colocava para viralizar era ter, no mínimo, 8 lâminas de story por dia, de segunda a segunda. E não é lâmina, tipo assim, fiz um texto e vou colocar lá, vou pegar a publicação de alguém, vou colocar no meu story, não. São as suas publicações para causar engajamento. Você contando da sua vida, você contando o que você está fazendo, mostrando a sua família, seguindo o trend e por aí vai. Eu não sei vocês. Eu não tenho esse tempo, não tenho essa paciência, né? E isso sempre me incomodou, né? E depois que eu comecei a estudar mais, a entender melhor, e nós vamos fechar tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu vi que, mais uma vez, a gente está tentando acoplar uma realidade de empresa para os profissionais independentes que não têm a mesma estrutura, né? Somos exércitos de uma pessoa só, né? De uma guerreira só. Bom, mais uma armadilha. A comunicação, ela é necessária, mas a produção infinita de conteúdo não é. Os marqueteiros que ganham dinheiro vendendo curso para gente se valem desse terrorismo de que a gente tem que viralizar, que tem que conseguir um alto número de seguidores, precisa produzir conteúdo. Cá embaixo estamos nós,
doidos, né, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer e alimentando esse sistema. No meio disso tudo, tem as grandes empresas e as pequenas também, que têm setores bem divididos, pessoas que cuidam de cada setor e que podem produzir esse conteúdo, né? Muitas vezes também, e aqui eu já vou dar um brilhozinho do que vem por aí, essas empresas têm também setores de venda. Então, acaba que a produção de conteúdo dá suporte para algo mais estruturado que nós, profissionais independentes, não temos. E aqui, por fim, olha só, gente, pensa comigo nisso. Todos nós aqui temos mais de 40 anos e eu estou balizando os 40. Bom, pelo menos eu acho, né, gente? Mas acho que não estou enganado, não. Eu estou balizando os 40 para garantir que todos nós, quando nascemos, não tínhamos acesso à internet. Então, imagina só uma loja de roupa antigamente. Ela fazia um outdoor, ela fazia um anúncio numa revista, mas ela não produzia uma revista. Ela não produzia um jornal todo mês ali. E é isso que as pessoas, né, que esse sistema atual está cobrando da gente. Está cobrando que a gente ofereça o nosso serviço e ainda produza uma revista eletrônica. Faz algum sentido isso? Não faz. E aqui, gente, mais uma vez, eu não estou criticando as pessoas que viralizam, as pessoas que têm 100 milhões de seguidores, as pessoas que têm 1 milhão de curtidas, nada disso. Eu só estou trazendo a gente para uma realidade que é nossa. Nós não precisamos disso tudo. E na próxima lâmina vocês vão ver por quê. As pessoas que viralizam, vamos colocar aí os influencers, eles precisam dessa viralização, né? Nós não. E aqui, uma outra pergunta que nem está aqui no slide, eu não tinha nem preparado, mas vamos lá. Se vocês, por um acaso, viralizam com um vídeo, tá? Um vídeo de vocês tem ali 1 milhão de curtidas. Como que vocês vão fazer para viralizar de novo? Como que vocês vão fazer para esse 1 milhão de curtidas virar dinheiro para vocês? Porque, gente, sinceramente, se fosse por mim, pelo Igor mesmo, a pessoa Igor, eu não daria uma pelota por redes sociais. Absolutamente nada. Eu faço porque eu preciso vender o meu trabalho, porque eu preciso sensibilizar as pessoas e mostrar o meu serviço. Nada mais, né? Porque também, se fosse por diversão, ou se eu quisesse aparecer tanto assim, eu ia ser um influencer. Eu pergunto para vocês: quantas pessoas na vida inteira da gente a gente conhece? E aqui, eu até coloquei pelo nome, mas vamos ampliar. Que seja por vista, que você não lembra do nome da pessoa, mas que você conhece. Você bate o olho e fala: eu conheço essa aqui. De acordo com uma pesquisa estadunidense, a gente, durante a nossa vida toda, conhece cerca de 650 pessoas. Vamos colocar 700 aí, né, para ser bacana. Por que a gente quer ter 1.500 seguidores, 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores? Porque, assim, se 1.000 clientes baterem na minha porta, eu não consigo atender. Sinceramente. E, na real, eu não sei nem se eu quero. Por quê? Eu posso atender 1.000, na minha realidade, eu posso atender 1.000 clientes fazendo formações como essa que eu estou fazendo aqui. Mas eu não vou conseguir olhar para aquela pessoa, que é o que eu gosto. Eu gosto de conexão. Aqui, a pergunta que fica é: por que a gente acha que precisa de milhões, né? Sendo que não é bem isso. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, e queria muito que vocês respondessem aqui no chat para mim, é: o que vocês estão buscando? Vocês estão buscando para vocês, para a vida profissional de vocês, números ou previsibilidade financeira? Porque eu acho, na minha realidade,
que é isso que eu quero saber que no mês que vem eu tô seguro, e que no próximo também, e vou falar para vocês que isso é possível.